Pronto? Vamos lá, gente. Amém, chefe? Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuação das cartas de Paulo. Terminamos a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos dar início aos Gálatas. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer neste momento que estamos vivendo, estamos enfrentando, mas estamos aqui na tua casa, aprendendo da tua palavra. Outros irão acompanhar dos seus lares, mas eu te peço, ó Deus, sabedoria, graça e entendimento, para que o autor da tua palavra, o Espírito Santo de Deus, venha transmitir nosso coração, para que possamos entender a revelação da tua palavra, para que o nome do Senhor, as nossas vidas, seja glorificado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Epístola aos Gálatas, carta nova, poucos capítulos. Gálatas temos aqui 6 capítulos. Paulo continua sanguíneo. Paulo parece que continua no mesmo fervor como um combatente. Porém, na introdução, vamos observar algumas particularidades da carta de Paulo aos Gálatas. A primeira particularidade é a sua datação. Se nós estudamos já Romanos e nós estudamos Coríntios, agora nós vamos retroceder ao passado, porque Gálatas antecede Romanos e Coríntios. Então, Gálatas é considerado uma das primeiras cartas de Paulo, carta mais antiga, não só de Paulo. Gálatas é considerado uma das primeiras, ou se não, um dos primeiros escritos do Novo Testamento. Então, Atos dos Apóstolos, ali a gente vai estar bastante vinculado com esta primeira viagem missionária de Paulo. Quando fala aos Gálatas, não é igual a carta aos Romanos, a igreja de Roma, as cartas aos Coríntios, a igreja de Corinto, porque a região da Galácia, o Gálatas não é uma igreja específica, a igreja dos Gálatas, não. A Galácia era uma região, então composta de várias cidades. É como se fosse dizer a igreja do Senhor em Vila Velha, mas em Vila Velha é uma região onde tem vários lugares e várias igrejas. Então, a região da Galácia tinha pelo menos 4 cidades aonde Paulo e Barnabé tinham fundado igreja. Então, vamos aqui, introdução. Gálatas é um manifesto de Paulo contra a perseguição, contra a perversão da graça de Deus. Então, o que a gente vai encontrar logo na introdução aos Gálatas? Paulo vociferando, revoltado, pelo fato de os Gálatas tão rápido ter desviado da verdade. Outros costumam chamar da carta apologética de Paulo, ou seja, é a carta que mais faz uma defesa da fé, da graça de Deus em relação à lei. Talvez esse é o ponto de partida, porque quando a gente entra em Romanos, Paulo já está todo teológico,
explicativo em relação da lei e da graça. Mas, como Gálatas antecede, Paulo está soltando, né, as suas primeiras revoltas, né, impulsivas sobre esse determinado acontecimento. O nome Galácia, ou seja, Antioquia, tinha 4 cidades principais na Galácia: Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Só manter essas cidades em mente, né? Na Galácia, ou seja, a carta aos Gálatas está referindo às igrejas que tinham sido fundadas nessas 3 regiões da Galácia. Antioquia da Pisídia, que não é a mesma Antioquia da Síria. Antioquia da Síria está ali em Atos 3, aonde Barnabé vai ter um encontro com Paulo, e dali o Espírito Santo vai separar os dois para uma obra missionária. Então, no ponto da Galácia tinha Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Estas cidades foram evangelizadas por Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13, versículo 14. Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui. Atos 13, versículo 14. Atos 13, 14 diz: Eles, porém, penetrando além de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Lá entraram na sinagoga em dia de sábado e sentaram-se para poder pregar o Evangelho. Ocasião e propósito da carta. Como eu falei, o desvio da igreja. Paulo vai combater, como sempre, a crítica ao seu apostolado, como a gente sempre vê, que as pessoas não consideravam uma autoridade apostólica. E uma diferença que Paulo pula expressões de ação de graças. Esta é a única carta. Das outras, Paulo sempre ações de graças, aquela coisa toda. Gálatas, ele já parte para a discussão dos problemas, de tão urgente que ele estava, como aquelas 7 igrejas, aquelas cartas ao Apocalipse. Tem uma que, né, elogia, depois vem a repreensão, elogia, e tem uma que é só a repreensão. Então, Gálatas é essa que Paulo nem dá saudação, ele já nem fala ação de graça, ele já vai direto para resolver os problemas que tinham chegado até o seu ouvido. Quem estava pervertendo o Evangelho? Abre aí em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Nós vamos ver quem estava pervertendo o Evangelho. Atos capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não pode ser salvo. Não pode ser salvo. Então essa era continua aí, agora é o versículo 5, 6 e 7. Atos capítulo 15, versículos 5, 6 e 7. Esse é o 5. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram dizendo: é necessário circuncidar e ordenar-lhes que observe a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniam para examinar a questão. Havendo um grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que, desde há muito, Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Então, Paulo, ele tinha encontrado esta semente do mal na igreja dos Gálatas,
depois dele ter saído dali com Barnabé. Logo depois, Paulo e Barnabé fazem esta viagem até Jerusalém, aonde tem esse concílio, aonde eles são confrontados com essas questões. Ou seja, Paulo vai combater que judeus convertidos ao Evangelho de Cristo, quando foi passar pela região das igrejas da Galácia, disse: salvação pela graça, justificação pela fé, sem cumprir a lei de Moisés, é falácia, não existe, é um evangelho, é um outro evangelho. Quem ensinou isso para vocês? Rapaz, o grande, eminente apóstolo Paulo. Eu conheço Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Paulo. Quem disse que esse homem é apóstolo? Rapaz, então Paulo e Barnabé vão em Jerusalém para tirar estas questões a limpo. Observação: o princípio do evangelho era para os judeus. A princípio o evangelho era para os judeus até matar. A princípio, olha só, a princípio o evangelho da salvação do mundo universal, os judeus achavam que era só com eles. Vou repetir. O evangelho da salvação, que era para ganhar o mundo todo para Jesus, os judeus achavam que era só para eles. Se dependesse de um judeu, de Pedro, dos apóstolos, para eu e você ser salvo, nós não seríamos salvos nunca. Porque Jesus disse: Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles entenderam os judeus em Jerusalém, os judeus em Judéia, os judeus em Samaria e os judeus espalhados nos confins da terra. Se dependesse de um apóstolo e de um judeu para eu e você aceitar Jesus, nós estaríamos perdidos. Como então que isso começou a acontecer? Bom, de Paulo a gente já sabe. Deus precisou dar uma visão para um sonho, uma visão para Pedro. Coisas impuras, coisas não impuras, na casa de Cornélio. E aí Pedro, que não queria ir lá, foi só porque Deus deu a ele uma visão. Não diz que é impuro aquilo que eu purifiquei. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, prega o evangelho, todos são batizados com o Espírito Santo, do menor ao maior. Pedro, que deveria, mas isso é de uma obviedade? Não, Pedro ficou espantado, assustado. Nossa, eu não sabia que Deus queria salvar vocês. Pedro fica: e agora como é que eu vou explicar para meus irmãos que Deus quer salvar vocês? E vocês lêem o evangelho e acham que já estava tudo bonitinho ali, né? Quando a gente lê o evangelho, a gente acha que a missão estava pronta, bonita e trabalhada. Tá bom. E aí Pedro volta para Jerusalém. Deixa eu explicar um negócio para vocês. No dia de Pentecostes foi só aqui. Eu fui na casa de um gentio chamado Cornélio, e do que Deus deu para a gente, deu para eles também. Se não fosse Pedro falando, eles não acreditavam. Traduzindo, se fosse uma mulher contando, não dava em nada.
Então Pedro, depois desse fato, lendo o Evangelho, parece que a mente dele estava aberta, né? Apacenta, me ama? Apacenta minhas ovelhas. Pois é. Se ele entendeu do amor, não sei, mas de apacentar, acho que ele só entendeu o lado deles. Então, Pedro começa: não podemos negar a eles os direitos que nós também temos concernentes ao Evangelho de Cristo, pois o Espírito Santo de Deus, que é Deus, caiu sobre eles também. A princípio, o Evangelho, na mente dele, era para judeus, até que Deus derramou do seu Espírito aos gentios. Paulo combate até o fim, não. Quando você não entende o que você mesmo escreveu, como é que se chama isso? Paulo combate até o fim, não pode haver cidadania de segunda classe na igreja ou no reino de Deus, entendi. Paulo, nesse concílio de Atos, não existe salvação de segunda classe, ou seja, eles são preferenciais à salvação depois a nós. Paulo: não existe salvação de primeira classe e salvação de segunda classe. No arrebatamento entraremos judeus no avião da primeira classe e nós no avião da segunda classe. Paulo disse: não existe esse privilégio quando a questão é salvação, nem aqui, nem na China. Essa é a introdução do que a gente vai ver nesses 6 capítulos do Gálatas. Então vamos entrar. A datação é de 48 depois de Cristo, é uma dos escritos mais antigos do Novo Testamento. Vamos? Versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. Você já está entendendo porque ele falou isso, né? Não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum. Paulo, quem te ungiu apóstolo? Eu vou te falar daqui a pouco quem me ungiu apóstolo. Com certeza homem nenhum na terra foi, nenhum dos eminentes apóstolos, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Veja, tudo que Paulo fala é um combate. Paulo precisasse combater nada, ele nem escreveria carta. Tudo que Paulo fala é um combate. Então, ele já explica: Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mau. Mundo mau? Mundo mau? Segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos. Amém. Eu quase ia ter que falar: dá um pause ali, porque a morte está chegando, mas é o que a Mariana falou.
mal com U e mal com L, é essa diferença de um mal ser maldade e malignidade, coisa do mal, malvado. Um exemplo, malvado é mal com L, pessoa malvado, mal com L, mal, exatamente. Mariana salvou o português aqui hoje. Amém. Perverso. 6. Admiro-me, olha só, né? Admiro-me, estou assustado, espantado, perplexo, admiro-me, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa. Abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. No grego, o fácil é difícil, o fácil é difícil, o difícil já vem. No grego, a palavra outro tem dois sentidos, a palavra outro. Não só no grego, mas eu já ouvi falar que em outras línguas também. Já para a gente o outro é pobre mesmo, o outro é o outro, em relação a você, outro. Um exemplo, Jesus disse, eu irei e enviarei um outro Consolador. Esse outro, no grego, quando Jesus fala esta parte, esse outro é um outro da mesma natureza, ou seja, o Espírito Santo, Deus, alguém que tem a mesma natureza e a mesma autoridade. Esse outro que Jesus falou é o sentido da mesma essência. Esse outro aqui, ele no próprio grego, ele tem o sentido de um outro em relação a você, ou seja, um outro diferente, um outro de uma outra essência. É por isso que Paulo, abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho, ou seja, não é um outro evangelho com a mesma essência do primeiro, não é duas verdades, não existe um outro evangelho, né? Então aí Paulo vai dizer, não que haja outro evangelho, mas alguns que vos estão perturbando, querendo corromper o evangelho de Cristo, ou seja, esse outro aqui é um evangelho diferente, né? É de outra natureza, não é da natureza de Cristo, ou seja, do verdadeiro evangelho. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, ou o Papa, né? Como é que é mesmo? Vou atualizar a Bíblia. Então deixa eu corrigir aqui. Ainda que nós mesmos, um anjo, o Papa, alguém querendo desatualizar, vos anunciar um evangelho diferente do que nos anunciamos, seja anátema. Existe uma coisa no evangelho que é imutável, daqui a 10.000 anos, e Deus não parece estar com aquela vontade de arrebatar esse povo. Daqui a 10.000 anos, a essência do evangelho, se mudar, já está perdido. A essência do evangelho e os critérios da salvação neles imposta por Cristo, isso não se muda. É por isso que, quando eu falo que eu vou atualizar, reformar,
Eu já estou trazendo um outro evangelho, mais moderno, mais coloquial, mais modificado, mais encaixado, mais enganjado, mas é um outro evangelho. O que muda no decorrer do tempo são usos e costumes. Eu não tenho ninguém aqui vestido de judeu, de judia, de índio, de véu. Ninguém, deixa o véu preto. Ninguém, cultura muda. A essência do evangelho é a mesma faz 2000 anos. Não pode ser reformada, não pode ser atualizada, não pode ser revista, não existe isso. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora: se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. É porventura o favor dos homens que eu busco ou o favor de Deus? Por que Paulo está dizendo isso? Porque nesse concílio de Atos, enquadrou? Tem que enquadrar para chegar lá e depois tirar um print bem enquadrado. Paulo, o que Paulo está dizendo? Que ele não está buscando agradar aos homens. Porque no concílio que ele estava com Barnabé lá em Jerusalém, os judeus o acusaram: você então facilitou o evangelho só para agradar os homens. Eles estavam dizendo que o evangelho que Paulo ensinou é fácil. Até parece. Mas o que acontece? Para quem gosta de botar pedra de tropeço, os judeus, esse evangelho aí de salvação pela fé está muito fácil. É melhor a gente botar o difícil, que é a lei de Moisés, que a gente nunca conseguiu cumprir, e é bom que a gente já dificulta o caminho. Pensa numa coisa que é fácil, é ser salvo. É o que Paulo, ser salvo é fácil. Aí os judeus acusou: não, você que está facilitando, você está querendo agradar os gentios, você está querendo agradar alguém aí, porque você está facilitando o evangelho. Então Paulo está dizendo que o que ele faz, onde a gente está? É o 10. É porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Deus? Ou seja, eu não facilitei o evangelho para buscar o favor dos gentios. Eu estou sendo fiel ao evangelho que Deus me deu. Ou procuro agradar aos homens? Se eu quiser ainda agradar os homens, não seria servo de Cristo. 11. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Essa é forte. Essa é forte. Veja que Atos antecede o evangelho mais antigo, que é Marcos. Quando Paulo escreveu, não tinha nenhum tratado a respeito das cercas, das coisas de Jesus, ditas ou escritas por homens. Então, Paulo está dizendo, quando ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, e ele foi para um lugar, para o deserto de Damasco, passou ali 3 anos. Foi nesse momento que ele recebeu de Jesus a revelação
do evangelho que ele prega e que ele ensina. Porque agora o que Paulo faz é estudar todo o Antigo Testamento à luz da revelação do evangelho. Jesus vai revelar para Paulo que ele está nos profetas, em Moisés e na história do Antigo Testamento, coisa que Paulo não via, coisa que Paulo enxergava. Então Paulo está dizendo: o evangelho que eu ensino não foi os apóstolos que me ensinaram, eu recebi de revelação. Hoje ninguém pode mais falar uma coisa dessa. Eu vou ensinar uma nova doutrina que o próprio Jesus me ensinou. É mistério. Mas se é mistério, você não tinha nem que falar, porque mistério não foi revelado. É mistério. Quando eu quero reformar a Bíblia ou atualizar a Bíblia, tem que falar: Deus mandou eu fazer isso? Se mandou, já está errado, porque Paulo selou. Paulo está dizendo: nem se Deus falar que nós vamos atualizar isso aqui, é para você acreditar. Paulo em Deus selou Deus e qualquer outra coisa que quisesse mexer no evangelho. Talvez, às vezes eu fico imaginando você se colocando na pele dos apóstolos, né? Eu apóstolo, você é apóstolo, Eliabe é apóstolo, você é apóstolo. Aí chega Paulo, Mariana, na reunião: Mariana, eu tenho um pão fresquinho do céu. Mas peraí, você não andou com a gente? Você aprendeu isso de quem? Por revelação de Jesus Cristo. Mas ele não me falou nada. Mas a questão de intimidade. Quem tem, quem não tem, tem. Mas, vamos lá. Ouvistes certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Paulo está dizendo que é mais ou menos um crente falar assim: ó, eu entrei na... A pessoa fala assim: olha, eu entrei na igreja, tenho 10 anos de crente. Aí o outro tem 30, ou tem 10 também. Paulo está dizendo: ó, eu estou espiritualmente mais avançado do que quem entrou junto comigo. Estou muito mais evoluído. É como você e seu amigo entrou numa empresa, ele continua funcionário e você está quase sendo o patrão dele. Paulo está dizendo: no judaísmo, para judeus da minha idade, em zelo, em propósito, em entrega, em espiritualidade, em conhecimento, estou dando aula, enquanto quem começou comigo está engatinhando. Paulo, ele fala que ele está mais avançado no zelo e progredia no judaísmo. Você vê que Paulo está contando agora o testemunho de quando ele se converteu. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim seu filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Então vê que Paulo, ele foi considerado o apóstolo dos gentios, porque ele fala que pelo testemunho dele, mesmo ele falando que ele era o último, o abortivo, o não merecedor, o pecador dos pecadores, falando que ele era um dos mais zelosos entre o judaísmo, tanto que perseguia os cristãos, pensando que estava fazendo um favor para Deus. Aprove a Deus revelar em mim seu filho e me tornar apóstolo dos não-judeus, apóstolo gentil. Não consultei carne nem sangue. Ou seja, agora que eu me tornei crente e eu tenho que pregar o evangelho, espera aí,
eu vou perguntar para Pedro como é, o que eu tenho que fazer, quais são as ordens, qual é a doutrina, não, eu não consultei nem carne, nem sangue, o que eu recebi foi por revelação. Nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui para a Arábia. Esse aqui é o momento, né? Falei Damasco, né? O deserto da Arábia, e ali ele ficou um tempo para poder estar estudando o Evangelho à luz do Antigo Testamento. A Arábia é o deserto de Damasco, é isso mesmo, correto. Voltei novamente a Damasco. Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas, Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Então, nessa segunda subida a Jerusalém, pela primeira vez Paulo encontra com um dos apóstolos, Pedro, e passa ali com Pedro 15 dias. Provavelmente é nesse momento que Paulo aprende alguma coisa com o apóstolo, que o ritual da Santa Ceia. Quando Paulo diz eu recebi do Senhor e por isso vos entreguei, não é que ele recebeu de uma revelação. Deus só revela aquilo que você não sabe, ou aquilo que você não pode saber, ou aquilo que outro não pode te ensinar. Isso é revelação. Se ele pode aprender de Pedro, não tinha o porquê ele receber por revelação. Então, se tem alguma coisa do Evangelho que Pedro poderia ter passado para Paulo, no último dia, na ceia, foi assim que aconteceu. Fazer isso em memória de mim. Tanto que Paulo não só passa, como dá uma melhorada. É só em memória? Não, examine-se. Se não, é Paulo. Então, Paulo passa 15 dias com Pedro. E por que eu falo que não era assim da vontade ou do interesse de Paulo que Pedro passasse a instrução do Evangelho para ele? Se Pedro não entendeu, ele ia ensinar o que para Paulo? Se Pedro já estava deixando a gente de lado e salvando só os judeus, Pedro ia ensinar o que para Paulo? Se Pedro ensina para Paulo, acabou o gentio. Graças a Deus que, se a gente for colocar de Pedro, ele só pegou a ceia. Cadê? Não consultei nem carne nem sangue, nem subi os apóstolos. Minha segunda subida, fiquei 15 dias com Pedro. Deixa eu ver aqui. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. Isto vos escrevo e vos asseguro diante de Deus que eu não minto. Em seguida fui às regiões da Síria e da Cilícia, de modo que pessoalmente eu era desconhecido às igrejas da Judéia que estão em Corinto, que estão em Cristo. Então, Paulo era um desconhecido. Então, por isso que talvez quando passaram os judeus na região da Galácia, varrendo e semeando as suas ideias mosaicas, quando falaram, não, aqui Paulo passou por aqui. Paulo? What? Quem é Paulo? Aquele que perseguia. Paulo era desconhecido. Vamos lá. Aonde? Não, gente. Isso. Desconhecido às igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, tá vendo? Apenas ouviam dizer que quem outrora perseguiu, agora evangeliza a fé que antes devastava, e por minha causa glorificavam a Deus, né?
o que se conhecia de Paulo na igreja principal em Jerusalém. Não tem aquele camarada Estevão, não tem a perseguição, não tem quem prendia, não tem, o que aconteceu? Rapaz, agora o cara é crente. E aquilo que ele perseguia, agora ele defende. O negócio era um testemunho forte. Hoje testemunho forte é ex o quê? Não, mas olha que peso teria, que peso teria isso para um judeu? Não, esse cara ele é ex-Barrabás. Esse é o ex-Guina. Matou 10.000. Todo testemunho mundano cai no ouvido de um judeu de uma forma depreciativa e não de uma forma gloriosa. Talvez um judeu diria: rapaz, mas esse Deus, cara, pensa num ser das misericórdias, porque você é um lixo, cara, não merecia nem. Como é que é um lugarzinho ruim no céu que não tem, né? Você não merecia nem apacentar os porcos do Jardim do Éden, já não tem mesmo. Porque Deus converteu um homem zeloso a Deus, só que tinha um zelo de Deus de forma errada. Então isso caiu como um peso de glória para eles. Ele é um dos nossos e um dos quais nós aplaudíamos quando não éramos de Cristo. E agora que somos de Cristo, eles nos perseguiam, nos matando, achando que estavam fazendo um bem para Deus. Olha, rapaz, Deus converteu esse homem e agora ele que é perseguido. Cai como um peso de glória. Tem gente que peso de glória, eu sou ex. Você devia ter vergonha de falar. Vamos lá. Para a mão. Estamos quase, né? Agora estou sem. Esse está certo, né? Por minha causa glorificavam a Deus. Eu sou ex-PCC. Alguém vai dar glória a Deus? Rapaz, Deus teve misericórdia da sua vida mesmo. Eu sou ex-Lula. Eu sou ex-esquerda. Capítulo 2. Capítulo 2. Como é que está o título aí? É o quê? Eu estou precisando. Aqui está a Assembleia de Jerusalém, vamos lá. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé. Abre aí em Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha aí nome bom para dar para filho aí, ó. Manaém, Cirene, pode ser masculino ou feminino, a menina Cirene ou o menino a Cirene. Aí os outros na escola vão usar de bombeiro ou de polícia? Cirene. Manaém, que tinha sido criado com Herodes Tetrarca e Saulo. Vai. Próximo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando,
que é assim que separa missionário. O Espírito Santo diz: separem-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. 14 anos depois, né? Então, entre o chamado e a efetivação da chamada, né? Tem gente que aceitou Jesus ontem, não fez nem 10% do que Paulo fez. Eu sou o, chuta para cima, a quarta pessoa da Trindade. Eu sou uma mistura de bispo com apóstolo e papa. 14 anos depois, o Espírito Santo que falou: partai para mim a Barnabé e a Paulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, é isso que Paulo está falando. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado consigo também Tito. Subi em virtude de uma revelação que expus-lhe, em forma reservada aos notáveis. Os notáveis são os apóstolos. Então, Paulo ficou impressionado. Eu recebi de Jesus um negócio extraordinário. Ainda bem que o cânon da Bíblia não está fechado no Novo Testamento. Ele nem sabia que existia, né? Eles nem pensavam que iriam ser formados. Ainda bem que porque eu recebi umas revelações aqui. E o Evangelho até agora em tal que eu tenho visto, antes que vocês me crucifiquem, né, de ocasião a Barnabé, que apazigua, o seu nome é apaziguador, né? Barnabé, eu vou lá tacar fogo, se você gosta de pegar fogo, você apazigua, né? E aí, o que Paulo fala para os notáveis? Esse evangelho maravilhoso que ele não aprendeu com ninguém, ele recebeu, eu vou começar a pregar aí antes que vocês se levantem, vê se não é de Deus. Então Paulo vai expressar que recebi de forma reservada aos notáveis o evangelho que proclama entre os gentios, a fim de não correr e nem ter corrido em vão. Paulo tinha esta preocupação. Vai que eu não consulto os camaradas e falo, depois eles desprega. Porque tem gente assim. Mas o cara recebeu de Deus. Essa é a maravilhosa complexidade das maravilhas do Senhor da Glória. Para não deixar que o anjo de Satanás venha destruir a nossa alma devido à nossa absurda facilidade de se ensoberbecer. Jesus passa 3 anos e meio com os apóstolos e fala, aparece, cura, revela, se transfigura. E aí a pessoa poderia deixar no seu coração, rapaz, se eu morrer o evangelho acabou. Eu acho que Deus deveria me dar na terra a vida eterna, porque não vai ter outro que vai saber passar esse rolo como eu. E aí o que o maravilhoso das maravilhas faz? Revela tudo novo para Paulo. E não revela nada novo para os apóstolos. Praticamente Paulo, eu vou ir aí em Jerusalém ensinar vocês um mistério do Evangelho. Você vai ensinar, eu andei com ele, cara. Quem você está achando com o que você está falando? Você vai me ensinar alguma coisa sobre o Evangelho? Rapaz, eu estava no barquinho com ele, rapaz. Você andou sobre as águas? Não, eu andei, cara. Você me ensinado Deus para não deixar o anjo de Satanás matar essas pessoas. Falando mais sério, isso é maravilhoso, né? Isso é um problema em nosso meio. Você nunca ouviu um líder dizendo, tomara que não seja de muito perto de você, se Deus quiser falar comigo, Ele fala comigo. Aí Deus
vai usar uma pessoa, fala com ele, ou repreende, ou fala, ó, podia ser assim, podia ser assado. Eu tô ligado, eu tô com o fio conectado, não desliguei o Bluetooth, não desliguei o Bluetooth com o céu. Se Deus quiser falar alguma coisa, Ele fala comigo. Miserável. É o que Pedro e os eminentes apóstolos pensavam. Não vem nada novo fora de nós, porque todo o tempo que Ele passou na terra, passou com a gente, revelou tudo para Paulo e nada para eles. Para você saber que esse negócio de revelação, estratégia, coisas de Deus, não tem a ver com ser cabeça de alguma coisa, com ser líder de alguma coisa, tem a ver com comunicação, empatia. Ó, Deus só me revelou até aqui, mas talvez Ele te revelou além daqui, entendeu? E eu preciso juntar o que eu tenho de Deus com o que você tem de Deus, para a gente ver, tá entendendo? Agora, se é uma pessoa que acha que Deus não vai usar ninguém, não vai falar com ninguém, que só passa por ele, só passa por ela, aqui Deus já quebrou Pedro e os apóstolos, né? Aonde a gente está aqui, né? Os notáveis, o evangelho que proclamam entre os gentios, a fim de não correr risco de não ter corrido em vão, né? Foi lá e conversou com eles. Paulo não tem dúvidas quanto à vontade de Deus sobre o evangelho, mas as funções das igrejas exigidas que não fosse rompido o vínculo com a igreja mãe, aqui representada pelos três notáveis, a coluna Pedro, Tiago e João, a importância que ele dava tanto da coleta dos pobres, quanto ter o que ouvir da parte deles. Até mesmo, você vai contar um sonho para a pessoa, uma revelação, às vezes ela sentir de Deus, vai testificar. Quando Paulo fala do que ele recebeu, com certeza o Espírito Santo, como é que? Não, sim, eu ia falar simpatiza. Está muito baixo. O Espírito testifica. Pedro sente que o que Jesus entregou para Paulo é de Deus, tanto que sai da boca deles, né? O apóstolo dos gentios. Então, ora, nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Tito estava com Paulo, era grego, não foi obrigado a se circuncidar como um judeu. Mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais não cedemos sequer um instante por deferência, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Traduzindo em miúdos, esses irmãos intrusos é crente mesmo, né? Judeus convertidos ao Evangelho, crente. Esses crentes perseguiu Paulo a vida inteira. Não era o Satanás, não era Dilma, não era o Lula, não era o Haddad, não era o presidente do Estado, não era. Quem perseguiu Paulo a vida inteira foi crente convertido do judaísmo, nessa questão aos Gálatas. Paulo foi a vida inteira. O problema de Paulo não era se um governador não acreditava nele, se ele chegava numa cidade e pregava e ninguém queria saber do Evangelho. O problema de Paulo a vida inteira é os crentes que se converteram e não gostavam dele. Já teve problema com um crente que não gosta de você? Bem-vindo à escola do apostolado de Paulo. Quando você vai ser livre disso? Vamos lá. Então Paulo falou: eu não cedi um minuto, ou seja,
Paulo poderia, não vou agradar o judeu, Tito, circuncida Tito, não vamos arrumar problema com esses caras, são dos caras que andou com ele, esses caras não esses caras não são dos caras que andou com ele, então ele pode ter andado que andou no meio de milhões de milhares de pessoas, mas assim, Paulo fez de tudo para não ceder à pressão do que eles queriam colocar dentro da igreja. Paulo, eu recebi até aqui, Jesus não me falou nada desse evangelho judaizante que vocês querem implantar na igreja, e resistiu os caras até o fim. É isso que temos que fazer. Por isso que é conhecido como a epístola apologética, a defesa do evangelho. Defendemos o que acreditamos até a morte. O Glória sai até fraquinho porque a gente não gosta desse negócio de morte, né? Defender até a morte. Mas defender com unhas e dentes aquilo que nós acreditamos, como não é uma questão de verdades absolutas, como, vamos tentar falar bonito aqui, critérios morais de convivência cristã. Nossa. Critérios morais de convivência cristã, ou seja, pode dar um pause. Tá. Daqui a 50 anos, a Tami continua sendo Tami e o Pablo Vittar continua sendo o Pablo Vittar. Se eles não mudar em relação aquilo que nós acreditamos como critério do cristianismo que tem que ser, vai continuar sendo o que eles são. Não podemos mudar para encaixar, para agradar. Paulo, eu vou defender até a morte que homem é homem, viado é viado. É isso que Paulo está falando. Vai brigar com Paulo, né? Vai brigar com Paulo. Paulo está falando, eu vou defender o que eu tenho como critério moral até a morte. O negócio é que lá isso não era o problema. O problema era a lei de Moisés. Mas Paulo, eu não vou facilitar para... Não vou mudar valores, é o que Paulo está falando. Não vou mudar valores. Não vou fazer uma emenda na lei divina. Deus gostava de fazer uma emenda na lei. Mas vamos lá. Aonde a gente parou aqui? Aos quais não cedemos, não cedeu um instante sequer, por deferência, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós, e por parte dos que eram tidos por notáveis. O que é por parte dos tidos por notáveis? Esses intrusos. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou aqui com a carta de Pedrão. Eu estou aqui com a carta de João. Eu estou aqui, a minha carta de recomendação é de Tiago. As 3 colunas das cabeças. E lá é assim. E aqui também tem que ser, Paulo. Aqui não. Então ele não cedeu até o final, nem por deferência. Cadê? Aqui, e por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles fossem, não me interessa. Deus não faz, essa palavra não me interessa é legal, não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram,
Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o Evangelho 2:5, está vendo? Vendo que em mim, eles viram que em mim Deus confiou o Evangelho aos gentios. Então está vendo que eles consideravam Paulo assim, o apóstolo dos gentios. Vendo que em mim foi confiado o Evangelho aos incircuncisos e Pedro aos circuncisos, pois aquele que opera em Pedro para a missão do circunciso, operou também em mim a favor do gentio. E conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis títulos com colunas, estenderam a mão sobre nós e a mim, a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e ele aos da circuncisão. Se dependesse de Pedro, Tiago e João, você já sabia onde é que você estava, né? Eu até coloquei uma observação aqui, Os apóstolos de Jesus, ditos como colunas da igreja, negligenciaram a obra mundial de evangelização. Nós não queriam sair nem de Jerusalém. Se não viesse a perseguição, Jerusalém está muito bom, sair daqui para quê? Aqui tem tudo, tem poder, tem glória, tem batismo, tem unção, tem graça, tem milagre. O que eu vou fazer nos confins da terra? Me diz. Aí vem perseguição, vou mandar os caras nos confins da terra. Não entende de um jeito, entende na marra. Mas é assim na nossa vida, não é verdade? Quando você não entende o que Deus quer na tua vida de um jeito, tu vai entender de um jeito sempre maravilhoso e gracioso que Ele tem para fazer a gente entender o que Ele quer. Ou Ele demora um pouquinho, mas quando chega você entende. Quando chega você entende, de um jeito ou de outro. Mas eu passei a vida inteira na terra e não entendi nada. Então você vai entender tarde demais. Lá você vai entender o que você achou que você não entendeu aqui embaixo. Então vamos lá. Paramos aonde? Deu 9, né? Deu 9. Então vamos parar em um ponto aqui. Onde é que nós estamos? O 10? Deixa eu ver aqui. 10. Os notáveis. Tidos como os colunas, Barnabé, sinal em comunhão, nos pregaram. Tem um ponto aqui. Vamos parar. Nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que aliás tenho procurado fazer com solicitude. Amém? No meu já até começa outro assunto aqui. Então, para a introdução tá bom, porque aí a gente já pegou o coração dos Gálatas, pegamos o coração da ideia, nós estávamos adiantados. Vê que eu estou falando das epístolas de Paulo na sequência da Bíblia. Na sequência cronológica eu teria que ter começado com Gálatas, mas vamos na sequência da Bíblia, que aí se for para lá e se for para trás eu explico. Então, estudamos Corinto e Romanos, Corinto, e agora é como se a gente estivesse começando. Mas é bem que a gente já está com a ideia de Paulo toda desenvolvida depois, porque esta é a primeira, aos Gálatas, os primeiros conflitos, que aí, quando você pegar para ler Romanos e Corinto, você já está vacinado. Você já está vacinado, porque a gente começou depois. Vamos ficar de pé. A princípio, Gálatas é a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, o primeiro entendimento de Paulo como o evangelho que ele recebeu de Jesus. Foi a Jerusalém, contou para Pedro,
reconheceram então em Paulo a testificação do Evangelho, mas não era isso que eles tinham como prioridade. Então Paulo, tenha isso como prioridade, nós vamos ter como prioridade o povo da nossa raça, da nossa terra. E aí, nas próximas quartas-feiras, vai ter as quartas, mesmo com, vai ter as quartas. Então, bem separadinho, certinho. Nas próximas quartas-feiras, o conflito de Paulo e de Pedro no concílio, que Paulo resiste Pedro na cara. Então, venha empolgado para entrar nessa discussão. Transmite, os irmãos que estão assistindo o culto em sua casa, não cheguem atrasados na hora do culto. Não cheguem atrasados na hora do culto. Se chegar. Essa fora. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a sua vida. Você que está no seu lar, quarta-feira tem mais, em nome de Jesus.